Falando agora de sonhos e metas. Todos nós somos movidos às nossas motivações, aos nossos sonhos, a tudo aquilo que a gente busca alcançar. E salvo alguns casos bem específicos, na maioria das vezes, nós queremos alcançar os sonhos através de dinheiro. É pouco provável que a gente consiga alcançar algumas metas sem despender nenhuma quantia financeira. E tem um ditado que diz que se a gente não sabe para onde vai, é muito provável que a gente não chegue em lugar nenhum. Então, nesse exercício de envolver toda a sua família em torno da vida financeira, é muito importante que vocês definam algumas metas em conjunto. Por que não cada um levantar o que é um sonho, o que é uma meta que cada um tem? E é bem legal que vocês pensem em metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? A de curto prazo vai fazendo com que a gente viva cada dia e tenha pequenas recompensas ao longo do tempo. As de médio prazo costumam fazer com que o nosso padrão de vida vá melhorando. E a de longo prazo faz com que a gente consiga garantir o nosso padrão de vida e o nosso bem-estar ao longo dos anos futuros. Quem sabe 20, 30 anos, talvez pensando em aposentadoria ou mesmo na terceira idade. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente tratar de metas. Por exemplo, viagem. Quase todo mundo gosta de fazer uma viagem ou quando tem as férias quer poder sair um pouquinho de casa. Então eu coloquei um exemplo aqui de 12 meses. E aí pensei numa viagem que talvez gaste 5 mil por ano. Pode ser 2 mil, pode ser 10 mil, 20 mil, vai de cada um. Mas apenas para título de exemplo, eu mostrei que esse sonho custaria R$ 401,50 por mês ao longo de 12 meses. Então qual que é o nosso trabalho? Lembra daqueles 20% que eu coloquei que sobrariam no nosso orçamento? A gente consegue utilizar daqueles 20%, dedicando R$ 401 para um sonho e uma meta de curto prazo, uma viagem no final do ano, ou uma viagem daqui a 12 meses. Bem melhor fazer uma viagem desse jeito do que quando a gente resolve viajar de última hora, parcela a passagem de 12 vezes e quando a gente volta, ainda faltam 11 parcelas para pagar, além da fatura de cartão de crédito de todos os gastos que a gente teve durante a viagem. Quando você acaba de pagar, você nem lembra para onde você foi, né? Como os bons momentos que você tinha tido lá. Isso acaba frustrando muitas vezes as pessoas, pois parece que elas estão trabalhando para pagar por uma coisa que elas não vão viver mais. Uma coisa que, na verdade, elas já viveram e nem se lembram tão bem. Quando você viaja e a viagem já está quitada, o prazer é outro, a sensação de conquista é muito maior. Agora, falando de uma meta de médio prazo, por exemplo, uma casa, um apartamento. Não estou dizendo que a gente vai comprar uma casa com 250 mil. Talvez em alguns lugares a gente consiga, mas nas capitais isso já fica um pouco mais improvável. Mas a gente precisa dar uma entrada. Então, quem sabe uma reserva para uma entrada de 250 mil já não seja uma baita de uma reserva, né? Uma grande entrada que a gente possa dar para reduzir o financiamento imobiliário que nós vamos ter que fazer. Eu coloquei aqui um prazo de 5 anos, mas pode ser 10. Às vezes você tem o plano de casar daqui a 5 anos, ou o plano de você mudar de apartamento daqui a 5 anos. Nesse meu exemplo, eu simulei alguém que teria 50 mil no FGTS e poderia utilizar isso para a compra da sua casa, e nesse caso, a parcela ficaria em torno de R$ 1.948. Pode ser dividido por 2 pessoas, se vocês forem um casal, pode ser diminuído pela metade se você tiver que reservar esse dinheiro em 10 anos ao invés de 5, mas enfim, o importante é nós sabermos quanto custa o nosso sonho, quanto custa a nossa meta e encaixar isso dentro do nosso orçamento. Como fazer isso? A gente vai deixar aqui uma planilha que calcula tudo isso para você. Então você pode colocar qual o valor do seu sonho, qual é o nome dele, você pode dar o nome que você quiser, qual é o prazo com o qual você pretende alcançar esse sonho e você vai saber o exato valor da parcela que você tem que guardar, que você tem que investir, enfim, reservar do seu orçamento.
Essa questão dos sonhos e das metas é muito importante. Como eu disse no início, eu já trabalhei com muitas famílias e a grande diferença entre aquelas que tinham um planejamento financeiro bem sucedido e aquelas que não avançavam era quão motivados eles estavam em torno de uma meta. Então, saiba muito bem qual é a sua meta, escreva ela em algum lugar da sua casa, em algum lugar do seu trabalho, para que você se lembre dela a todo momento. Eu me lembro que eu nunca fracassei no planejamento financeiro quando chegava um casal de noivos que vinham com o objetivo de realizar um casamento. Fosse eles de ter um lugar para morar, fazer uma festa, fazer uma lua de mel, nunca dava errado. Por quê? Porque eles estavam extremamente engajados naquele objetivo. Então, muitas vezes, eu achava até que o sonho era impossível, mas eles conseguiam economizar da onde era possível, conseguiam renda extra, conseguiam, às vezes, buscar alguma ajuda fora e sempre realizavam aquele sonho. Por quê? Porque eles estavam extremamente engajados e motivados. Então, esse sonho e essa meta precisa estar muito claro para vocês e precisa ser real. Não pode ser um objetivo imposto por uma das partes, no caso de uma família, tá? Agora, Lucas, eu sou muito sonhador, eu tenho muitas metas, eu tenho muitos sonhos, não vai caber tudo no meu orçamento. A resposta está aqui. A gente precisa priorizar. O que eu mais quero? Eu quero que o meu filho vá para a faculdade ou eu quero mudar para um apartamento maior? Qual dos dois eu quero mais? Qual dos dois eu quero primeiro? Então eu vou me dedicar para esse primeiro. E aí você não precisa abandonar a outra meta, você só vai colocá-la em segundo plano. E qual é a dica para a gente ter muita disciplina? Pague-se primeiro. Essa é uma técnica que não fui eu que inventei, ela já existe há muito tempo, não tenho ideia, mas com certeza foi um gênio, porque a gente tem mania de fazer o quê? No final do mês eu guardo o que sobrar. Não. O certo é, você faz a conta, vê quanto você precisa guardar e no dia que cai o dinheiro na sua conta, você reserva esse montante imediatamente em uma conta separada. Você não deixa na mesma conta. Pode enviar para um investimento ou para uma conta em outro banco. Enfim, você vai ter que viver com menos R$400 ou menos R$1.948. Uma vez que você tirou aquilo da sua frente, pode ter certeza, você vai dar um jeito de organizar o restante. Vai envolver com certeza algum sacrifício, mas lá na frente você vai ser muito recompensado, alcançando a sua meta de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, muito mais do que algum prazer dentro de um dia ou dentro de uma semana que teria devagarzinho consumido a sua reserva.